Olá, pessoal, bom dia. Nós estamos fazendo a leitura de textos que são chamados artigos de opinião. E, na aula de hoje, faremos a leitura e o estudo de um artigo de opinião que foi trazido pelo livro Os Altos e Baixos de uma Amizade. O texto é da Laura Pires e é publicado numa revista online chamada Revista Capitolina. Então, eu peço que vocês peguem o módulo 3, aberto lá na página 47, para que realizemos essa leitura compartilhada. Então, leitura 2, página 47. Professora, eu não estou com o módulo 3 aqui, porque eu não estou em casa. Você quer fazer a leitura na tela? Pode ser? Já que é assim, Giovana, eu acho que a melhor opção é você começar a leitura. Pode ser assim? Pode. Então, pode começar os 2 primeiros parágrafos, Giovana. Ok. Os altos e baixos de uma amizade. Relacionar-se com pessoas é sempre algo potencialmente complicado por um simples motivo. Toda pessoa é um mundo e relações nesse sentido são nada mais do que dois mundos tentando se abraçar, ou um. Só que esse abraço nem sempre encaixa todo bonitinho. Ou às vezes encaixa por um tempo, depois desencaixa, encaixa mais ou menos. E aí? O que podemos fazer nesses momentos em que sentimos que as coisas não estão se encaixando direito? Existe um mito social de que relações verdadeiras, sejam amorosas ou de amizades, duram para sempre. Mais além, há também um discurso de que relações amorosas acabam, mas amizades não. Isso porque se só coloca muita pressão sobre nossas amizades, pois acabamos acreditando que devemos fazê-las durar sem atritos por toda a vida. E isso é impossível. Obrigado, Giovana. Ana Júlia. Acontece que, além de cada indivíduo ser um mundo de vivências, cada indivíduo é também um mundo de possibilidades. Nós mudamos, nossa vida muda e as circunstâncias mudam. E assim, nada mais natural do que nossas amizades mudarem também. Na adolescência, nossos amigos acabam sendo aqueles com quem convivemos, na escola, no curso, na vizinhança, etc. E nem sempre paramos para pensar no quanto temos ou não em comum com eles. Com o tempo, é normal perdermos o contato com muitos desses amigos, porque descobrimos o que tínhamos em comum e era apenas na convivência. Conforme vamos ficando mais velhos, as amizades parecem se formar e manter por uma questão de afinidade. Quando não temos vínculos obrigatórios com uma pessoa, isto é, não somos obrigados a conviver com ela. E é mais fácil uma amizade ir murchando. Afinal, a manutenção dela depende muito da vontade e da disponibilidade das duas partes. Obrigada, Ana Júlia. João Marcelo. Quero ler, não. Não, Luiz Gustavo. Onde? Muitos fatores. Peraí. Pode ler? Pode. Muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade, distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de Unilateralidade. Isso aí. Cobranças, brigas e por aí. E por aí vai. Nesses casos de... não é possível que a palavra veio de novo. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo. Isso não quer dizer que a amizade acabou. Produtivo. Ou Um distanciamento. você pulou um pedaço, uma linha. Ou que não era Ou que era verdadeira. verdadeiro. Trata-se apenas de um momento diferente que pode até ser produtivo. Um distanciamento pode ser saudável e a relação quando sentimos necessidade e depois pode sentir falta e nos reaproximamos. Obrigado. Joyce.
Algumas vezes nos decepcionamos com nossos amigos e achamos melhor cortar relações de uma vez. Se é o caso de só dar um tempo ou de se afastar por completo, é sempre uma escolha individual. Algo que poderia ser gravíssimo para mim em uma amizade é me fazer descartá-la, pode ser pouco relevante para você. E é por isso que o diálogo é sempre muito importante. Se você sente algum amiga anda vacilando, é bom conversar a respeito do problema. Talvez a pessoa nem tenha percebido que está fazendo algo que te chateia. Nessas situações, uma simples conversa pode resolver. Obrigado. Beatriz? De uma maneira ou de outra, se você está naquele momento em que sente que o melhor é romper os laços com algum amigo, seja com intenções temporárias ou definitivas, tente fazê-lo com tato. Não é porque uma relação não funciona mais para nós e não encaixa mais em nossa vida que devemos destratar pessoas que já consideramos tão importantes. Desse jeito, fica até mais fácil depois se houver vontade e oportunidade de se reaproximar. O grau de intimidade em uma amizade também é passiva, de mudança. Então, um afastamento às vezes é só uma mudança no teor da amizade, e não significa necessariamente um rompimento ou que haja quaisquer tipos de desavenças. Obrigado, Maria Eduarda. Da mesma forma que amizades não são um mar de rosas constante e eterno, os momentos de instabilidade podem também não significam um fim definitivo. Estamos acostumados a ver as relações como lineares e evolutivas, e interpretamos qualquer probleminha como o fim de tudo. Mas, na verdade, como tudo muda, o fim de uma amizade em um momento de nossas vidas pode ser só o ideal para aquele momento. Amizades podem ser recuperadas em outras circunstâncias, bastando apenas haver vontade e iniciativa por parte dos envolvidos. Obrigado, Maria Eduarda. Rafael, você leu o quadro verde? Que página? 48. Acabei de chegar. Pode ter um, né? 48. Quadro verde. Capitolina é o nome de uma revista online destinada principalmente a adolescentes do sexo feminino. É desenvolvida por jovens e aborda assuntos variados e importantes em nossa sociedade, como raças, desigualdade social, aparência, orientação sexual e etc. Muito obrigado, Rafael. Pessoal, qual que é a minha pergunta para vocês? Este texto é uma espécie de artigo de opinião. Vocês sabem me dizer qual é o assunto do texto? Sobre o que esse texto fala? Sobre amizade. Sobre amizade. Mas o que mais especificamente na amizade? Tipo, as partes ruins. As dificuldades, posso chamar assim? Então, o texto trata sobre as dificuldades na amizade. Então, veja que um texto como o artigo de opinião, ele trata de um determinado assunto. Neste caso, as dificuldades em uma amizade. Aí, diante desse assunto, o que o texto vai expor? Um posicionamento, uma visão sobre este assunto. Qual é a opinião do articulista sobre o assunto tratado? Então eu pergunto assim para vocês, qual que é a opinião da autora do texto, da Laura Pires, sobre as dificuldades na amizade?
A amizade deve ter dificuldades ou não? Ou existe amizades que nunca passarão por dificuldade nenhuma? Fala aí, Joyce. Quem vai responder essa fala minha? Sim, todas as amizades têm têm. suas dificuldades. Sim. Então, tanto a Joyce quanto o Luiz Gustavo estão falando aí que todas as amizades têm suas dificuldades. Então, Tipo, a minha amizade com a Giovana é diferente. Eu sou legal e ela é chata. entendo, Luiz Gustavo. Ai, aham. Claro, né? Todo mundo concorda com a afirmação dele. É isso mesmo, né, Giovana? Claro. Claro. Sem sombra de dúvidas. Então, Giovana, você veja, inclusive, que a autora do texto considera isso muito natural, muito normal, certo? Então, é o seguinte, qual que é a perspectiva, a ideia defendida pela autora do texto sobre esse assunto? Que amizades não têm como serem perfeitas e que surgirão dificuldades, em alguns momentos afastamento, em outros aproximação. E eu acho que o Luiz vai ganhar um afastamento, né, Giovana? Sim, um distanciamento Acontece, muito né? grande. Acontece, infelizmente. Ainda mais na Ai, pandemia, né, Giovana? Aí o afastamento vai ser ainda maior. Sim, vai ficar pior ainda. Uhum. Então, olhem só. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa modalidade de texto, artigo de opinião. Eu sei que vocês não se preocupam com o vestibular ainda, mas universidades como a UEG pedem a escrita de um artigo de opinião na prova. Vejam aí comigo a questão número 1, na página 49. O texto lido é um artigo de opinião que traz uma introdução apresentando o assunto abordado e a tese defendida pelo articulista. Lembrando que a tese é o posicionamento, é como ele percebe o assunto. Qual é o assunto do texto, então? Vocês já me falaram, não falaram? Amizade. As possíveis dificuldades em relacionamentos como as amizades, devido às mudanças que as pessoas enfrentam no decorrer do tempo. Dando um tempinho aí para que vocês registrem a letra A. Que tese é defendida pelo articulista? Qual que é a opinião dela, então, da Laura Pires, sobre essa situação, sobre esse assunto? Vocês acabaram de falar aí para mim. As dificuldades são naturais nos relacionamentos, assim como as mudanças, certo?
As dificuldades são naturais nos relacionamentos, assim como as mudanças. Não existindo relacionamentos perfeitos. Eu vou organizar aí para vocês. Posso seguir para a questão de número 2? Então, eu vou seguir, certo? Pelo que observo aqui, vocês já anotaram. No início do texto, a autora diz que se relacionar é difícil porque toda pessoa é um mundo. O que ela quis dizer com a frase toda pessoa é um mundo? O que vocês acham que essa frase significa? Toda pessoa é um mundo. Que o mundo é difícil, tipo, igual as pessoas. É muito complexo. Que é muito complexo? Mas ela está É uma falando grande que... diversidade. Fala aí, João Marcelo. Que tem uma grande diversidade. Que há uma grande diversidade. O que mais? Eu acho que as pessoas pensam diferente umas das outras. E o Rafael falou também que todas as pessoas, falou no chat, tá? Que todas as pessoas são diferentes. Mais alguém quer contribuir para essa resposta? Então, vamos elaborar aí. Eu vou montar uma resposta, cada um pode montar a sua. Na minha, eu vou utilizar as contribuições de todos vocês. Colocarei assim. Ela quis dizer que as pessoas têm suas próprias experiências, sendo diferentes entre si. Isso acaba por tornar os relacionamentos difíceis. Problemas de digitação aqui. O que esse fato pode provocar no relacionamento entre as pessoas? O que vocês acham que isso pode causar? As pessoas serem tão diferentes entre si.
Desentendimentos. Desentendimentos. Além Mais disso, alguma se fosse contribuição? Se fosse todo mundo igual, ia ser tipo assim, não vai ter uma pessoa específica que você queira. Qualquer um tá bom, porque ia ser todo mundo igual. Certo, João Marcelo. Então, como somos diferentes, é necessário o tempo todo que haja negociação, né? Que um aceite um pouco a diferença do outro. Nós teremos interesses diferentes. Então, vamos lá. Isso pode provocar desentendimentos e conflitos dentro de um relacionamento. As pessoas pensam de maneira diferente e têm interesses diferentes. E aí? Vocês precisam de um segundinho aí para anotar? Posso seguir? O primeiro parágrafo é finalizado com um questionamento. A quem essa pergunta é direcionada? Lá no final do primeiro parágrafo está escrito assim, ó, vou ler para vocês. E aí, o que podemos fazer nesses momentos em que sentimos que a coisa não está encaixando direito? Essa pergunta que foi realizada no final do primeiro parágrafo, ela é direcionada para quem? Ela está sendo feita para quem? Para o leitor? Para o leitor, perfeito. Vamos colocar lá. Ela é realizada ao leitor. Com que intenção essa pergunta foi feita? Considerem que a pergunta foi feita no início do texto. Para que vocês acham que o autor do artigo coloca um questionamento para o leitor ali no começo do texto? Que intenção que o autor tem ao fazer isso nesta etapa do texto? Curiosidade? Despertar a curiosidade? Fazer que o leitor leia mais. Fazer com que o leitor leia mais? Ótimo.
Mais alguém? Observem assim. O uso de perguntas direcionadas ao leitor no início do texto são para instigar o leitor, despertar a curiosidade, fazer com que ele leia as próximas linhas, se sinta motivado a realizar a leitura do texto todo. Então, vamos colocar lá? No desenvolvimento do artigo de opinião, são apresentados argumentos sobre as mudanças nos relacionamentos, suas causas e consequências. Para a autora, há um mito social em torno das relações entre as pessoas. Como esse mito social se caracteriza? Se vocês observarem lá no texto, no segundo parágrafo, ela fala assim: existe um mito social. Eu vou voltar aqui na tela, ao texto, para que vocês possam reler o segundo parágrafo comigo. Ela diz assim, o parágrafo lido pela Giovana. Existe um mito social de que relações verdadeiras, sejam amorosas ou de amizade, duram para sempre. Mas além, há também o discurso de que relações amorosas acabam, mas amizades não. Isso por si só coloca muita pressão sobre nossas amizades, pois acabamos acreditando que devemos fazê-las durar, sem atritos por toda a vida. E isso é improvável. Essa é a fala lá da autora. Agora, voltando à questão de número 4. Como esse mito se caracteriza? Que mito é esse? Quem me ajuda aí? De que amizades duram para sempre. Ótimo, Ana Júlia. Então, esse mito se caracteriza pela ideia de que relacionamentos verdadeiros duram para sempre. Que implicações esse mito social traz para as pessoas? Ela fala. O que isso causa na vida das pessoas? As pessoas se sentem como? Pressionadas. Pressionadas, isso mesmo, Rafael. As pessoas se sentem pressionadas porque elas passam a acreditar que elas precisam fazer o relacionamento durar para sempre, certo? Então, vamos colocar lá.
gera muita pressão sobre as pessoas e seus relacionamentos, pois elas passam a acreditar que devem fazer durar para sempre. No artigo, a articulista comenta também a diferença entre amizade por convivência e amizade por afinidade. Em que consiste essa diferença? Vocês pegaram essa diferença lá no texto? Quando uma amizade é por convivência e quando ela é por afinidade? Não? Então vamos voltar ao texto, vamos dar uma olhadinha lá juntos. Ela fala disso no trecho que foi lido pela Ana Júlia. Olhem só. Vou pegar um marcador aqui. Na adolescência, nossos amigos acabam sendo aqueles com quem convivemos, na escola, no curso, na vizinhança. E nem sempre paramos para pensar no quanto temos ou não em comum com eles. Então, são amizades, nossos amigos acabam sendo aqueles com quem convivemos, independente da afinidade. Com o tempo, é normal perdermos o contato com muitos desses amigos por descobrirmos que o que tínhamos em comum era apenas a convivência. Então, o que tínhamos em comum era apenas a convivência. Isso é uma amizade por convivência. Conforme vamos ficando mais velhos, as amizades parecem se formar e se manter por uma questão de afinidade. Quando não temos vínculos obrigatórios com uma pessoa, isto é, não somos obrigados a conviver com ela, é mais fácil uma amizade ir murchando. Afinal, a manutenção dela depende muito da vontade e da disponibilidade das partes. Então, observe aí que nesse trecho, ela acaba por apresentar dois tipos de amizade. A que acontece porque as pessoas estão ali convivendo, e por isso se tornam amigas, mas é só pela convivência. E a que ocorre porque as pessoas têm interesses comuns, percebem coisas da mesma maneira, que seria a amizade por afinidade. Vamos registrar isso na nossa resposta? Então, a amizade por convivência é aquela que ocorre a partir
do simples convívio, certo? Do convívio social. O que a torna uma amizade por conveniência. É quem está ali por perto. Já a amizade por afinidade acontece a partir da disponibilidade e dos objetivos em comum, sem que haja obrigação entre as pessoas. Então, você não é obrigado a conviver com o outro. Você é amigo dele porque vocês têm afinidade. Eu já vou registrar aí no chat a tarefa de vocês, que é terminar a página 50 e a página 51. Nós temos aula amanhã, às 8h50. Então, a tarefa, terminar as páginas 50 e 51, certo? Pessoal, essa aula vai se encerrar agora, tá bem? Registrem a tarefa, páginas 50 e 51, e um abraço para vocês até a aula de amanhã. No colégio. Até a aula de amanhã. Até mais.